O que é que vocês, este tempo todo, estiveram a aguardar as perfeitas condições, ou seguem aguardando por perfeitas condições, antes de começar? Olá, sejam muito bem-vindos ao Hurt People, Heal People podcast. Um podcast centrado na renovação espiritual, na transformação e cura emocional através do poder e ahm, a graça do Espírito Santo, trazido de forma experiencial e pessoal para vir ao vosso encontro nessa jornada de revelar e redescobrir a tua essência em Jesus. O meu nome é Ítala, sou a vossa host. Neste episódio de hoje, eu aconselho-vos a escutar a versão em inglês com subtítulos, ok? Com legendas em português, porque eu sinto que ehm, ehm, Deus revelou algo de forma única que eu acredito que não vou ser capaz de reproduzir aqui tão genuinamente. Então, escutem a versão inglesa com subtítulos em português no YouTube. Ahm, mas o episódio de hoje é para vos dar a conhecer um pouco mais de quem é esta Ítala, de como é que o podcast foi criado, como é que cheguei ao momento de criar o podcast. E sem mais demora, vamos lá! Quem fica esperando que o vento mude e que o tempo fique bom, nunca plantará, nem colherá nada. Deus faz todas as coisas. E como você não pode entender como começa uma nova vida dentro da barriga de uma mulher, assim também não pode entender as coisas que Deus faz. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará, nem colherá. Assim, como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre de uma mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que é quem faz todas as coisas. Eclesiastes, capítulo 11, versículo 4 e 5. Eu, pessoalmente, acredito que nenhuma dessas versões eh, faz jus à tradução que eu li da Amplified Bible Version em inglês, que refere às imperfeitas condições ou às perfeitas condições que muitos de nós esperamos ter primeiro para depois poder agir. A versão inglesa diz que esperar pelas perfeitas condições para sempre não nos levará a colher o harvest, ou a colheita de nosso plantar, mas também não fazer nada e ficar à espera de colher também não nos levará a lado nenhum. Portanto, antes mesmo de avançar mais neste episódio, pergunto-vos: o que é que vocês, este tempo todo, estiveram a aguardar as perfeitas condições, ou seguem aguardando por perfeitas condições, antes de começar? Se calhar estás num trabalho que não te traz crescimento, não te traz promoção, não te traz salário em crescimento, não te traz nenhuma, nem sequer prazer de lá estar. Calhar estás numa profissão que te traz pressão e desmotivação em vez de vontade de ir para lá no novo dia. Se calhar tens o teu próprio negócio, mas a estratégia que tiveste a usar até agora é tão familiar, mas não te está a trazer nenhum crescimento nem rendimento. Palavra está-me a faltar em português. Ou, mais simples ainda, se calhar tens
o plano, a estratégia, já tens a resposta, já tens os riscos todos medidos, já sabes o passo que tens que fazer e recusas a tomar qualquer ação. Ou queres convidar alguém para ir contigo tomar um café, aquele alguém que tu sabes, mas também não o fazes. E depois vês esse alguém e ir tomar café com outra pessoa. Depois fica como? Tudo porque estás à espera das perfeitas condições. Seja qual for a condição que estás à espera, essa condição também está à tua espera. Está à espera que tu tomes atitude, finalmente. Mas, ok, falando fora de brincadeira, ok, e eu na língua portuguesa, a mim, posso ser bastante expressiva. Em, em, eu te entendo, ok? Porque é preciso coragem, é preciso sair daquela zona de conforto, é preciso reconhecer que o que tu tens já não está bom, ou o que tu tens já não está a dar. Um, e ter aquele leap of faith, como o inglês diz, que é o empurrão de fé, que apesar de não teres as respostas todas, apesar de estares com medo, apesar da incerteza do que vai vir, quando tomares essa atitude, sabes que por tomar essa atitude, estás a permitir-te chegar mais perto de algo mais completo do que agora tens parcial. Ok? E o que é que eu quero dizer com isto? Eu quero dizer que imagina a porta automática. Essa é a expressão que eu usei no episódio em inglês, de que eh, Deus quer abrir para ti uma janela, uma porta de oportunidade, ou quer trazer para ti o teu futuro marido, ou quer trazer para ti a nova ideia de negócio, ou quer trazer para ti o teu livro ser publicado. Mas, até que tu caminhes mais perto da porta que Deus quer abrir para ti, essa porta não se abrirá. Tal como uma porta automática, ok? Quando tu caminhas para perto da porta automática, a porta abre para ti. O mesmo é com essa oportunidade que tens estado a procrastinar, hum, procrastinar, eh, apesar de saberes que poderá ser um veículo que te trará mais perto da mudança que tanto anseias ver na tua vida. Porque tu tens responsabilidade pela atitude, pela ação que não estás a tomar. A ação que recusas-te a tomar, estás a confirmar que estás bem em estar exatamente como estás. Mesmo que dentro de ti saibas que não estás. Portanto, o conflito entre ação e mente e emoção, ok? Existe, ok? Existe. E há dimensões, eu já falei disso no outro episódio, há dimensões de cura que podem ajudar a liberar o que é que sejam esses bloqueios, ok? Também há dimensões de recursos, de, de serviços que também podem ajudar nesses desbloqueios. Mas não é só tu, ok? Este podcast O podcast, como estás a vê-lo agora, Hurt People, Heal People, podcast, ok? A primeira vez que eu tive aquele, aquele, aquela intuição, aquele desejo, no início eu pensava que era porque o podcast estava trend, mas não, o Espírito Santo continuou a fazer o trabalho dentro de mim. Mas a primeira vez que eu tive dentro, ou mais perto de sequer considerar lançar um podcast foi em 2023. Mas nós estamos em 2026, portanto, a procrastinação é real. E às vezes é procrastinação não porque tu queres, mas outras vezes é porque, te negas a reconhecer os intuitos do Espírito Santo em ti. Outros são as interferências externas ou internas que te impedem, ok? Porque recursos são necessários, oportunidades são necessárias, pessoas que estejam disponíveis a acreditar na tua visão são necessárias, mas outras vezes és tu mesmo, tu és o teu próprio bloqueio. E outras vezes é a opressão espiritual, que às vezes é tanta, que é até que tu pares e lides com ela, também impede-te de progredir. Seja qual for o motivo, é importante reconhecer que esses motivos existem, porque existiram para mim também, ok? Existiram para mim também. E eu dou graças a Deus que hoje sou capaz de dizer que
Jesus teve que fazer o trabalho em mim estes anos, para eu primeiro sequer reconhecer que eu tenho algo para isso para partilhar, que não é por mim que eu estou a partilhar, mas é pelo que Deus quiser fazer com o que eu estou a partilhar, na graça de Jesus, e que levou então ao que hoje vemos como podcast. Por isso eu dou graças e eu vos encorajo a olharem para os fatores, verem os sinais, mas mesmo assim tomarem a atitude e irem atrás daquilo que vos, ahm, apesar de não serem as perfeitas condições, vos trará mais perto de- do alinhamento com o que Deus quer depositar na vossa vida. E isso nos leva à segunda parte do podcast, em que é sobre quem é esta Ítala? Quem é esta Ítala? Eu ainda acho que a versão em inglês desse episódio tá, por favor, escutem. Por favor, escutem, porque sinto que há algo único lá, por isso nem que tenham que escutar com legenda portuguesas, mas escutem, ok? Quem é esta Ítala? Quem é esta Ítala? E o meu nome em português não é tanto um problema porque especialmente na minha comunidade no Brasil, Ítala é um nome bastante comum. Em Portugal, nem tanto, mas no Brasil é. E acredito que dizer o meu nome não seja tão complexo assim. Ahm, mas recordar, ok, a todos vocês, porque eu ponho bastante ênfase no nome, porque de acordo com Isaías, capítulo 43, versículo 1, Deus diz que Ele vos chama pelo vosso nome, ok? Porque Deus vos criou antes mesmo de vocês serem concebidos no ventre das vossas mães. Deus já sabia como é que vocês se iam chamar e ele redimiu, salvou-vos, ok? E disse que you are mine, quer dizer que tu pertences a Deus. E isso é, o significado disso é tão grande que a forma mais simples que eu consigo pôr é o teu nome carrega presença, o teu nome carrega profecia, o teu nome carrega importância no mundo espiritual e no mundo este que a gente vive, térreo. Um, Portanto, não menosprezes o teu nome, não menosprezes quem és, ok? Com as suas falhas, os seus altos e baixos, tudo faz parte da herança que Deus está a criar através de ti. E com isso, o meu nome é Ítala, como vocês já sabem, ok? Eu sou santomense, eh, nasci em São Tomé e Príncipe, que outra vez não é uma surpresa tão grande para nós na comunidade portuguesa, mas acreditem que na comunidade inglesa, a maior parte das vezes que eu digo de onde é que eu sou, ninguém sabe onde é que a minha ilha fica. Dá para acreditar, né? O mundo é muito grande. Mas sim, sou santomense, um, cresci em Lisboa e no ano 2018 mudei-me para Inglaterra, onde sigo desde então. Desde então já vivi em quatro diferentes cidades desde que mudei para a Inglaterra. Já vivi em diferentes casas, diferentes residências, mas tudo isso levou-me a, a uma jornada de redescobrimento, porque eu segui o veículo tradicional, eu sou engenheira alimentar, tenho uma mestrado em saúde pública. Trabalhei como especialista de assuntos regulatórios quase todo o tempo que eu estive aqui em Inglaterra, portanto, pelo menos uns 7 anos, assuntos regulatórios na área alimentar, ok? E para diversos países, falantes português, espanhol e inglês, mas no verão do ano passado eu percebi que
já deu. Eu, nessa jornada de viver em Inglaterra, percebi que aquilo que me traz mais paz é, primeiro, ter descoberto Jesus, mas, segundo, poder ajudar outras pessoas a encontrarem-se a si próprias, na sua identidade, na sua essência e redescobrirem que, como eu vos disse no outro episódio, que aquilo que vos acontece na vida, ok, tudo tem um propósito maior, que sim refina a forma como te vês, como vês o mundo, mas não te define. O que te define é Deus. E nesse processo, ok, eu pronto, voltei a estudar e agora sou life coach, que é coach de vida, sou mentora, escritora, poetisa e mais recentemente, com toda a glória, toda a honra, toda a bonança, na graça do Senhor Todo-Poderoso Yahweh, e na glória de Deus, com a ajuda de imensas pessoas que acreditaram e acreditam na minha visão, lancei um livro em, chamado Awaken, ok? Vocês, se ainda não perceberam como eu funciono, eu flutuo entre o inglês e o português, mas sei que um, expressar-me completamente é impossível, só Deus. Mas num attempt, ok? Numa tentativa de trazer um pouco mais daquele período em que nada parece fazer sentido, que as emoções que carregas são tantas, mas que tudo está a caminhar para o teu bem. Eu Deus concedeu-me tempo para finalmente trazer para a realidade os livros, a versão inglesa que se chama Awaken Finding Hope Beyond Brokenness e a versão em português que se chama Awaken o Renascer da Esperança, que é uma combinação de reflexões, de poemas íntimos, de vulnerabilidade e de rendição, ultimamente, eh, e renovação com cura interior, que está ancorado em tudo o que eu faço. Está ancorado no podcast, está ancorado no livro, está ancorado na forma como eu vejo o mundo e que eu espero poder contribuir para todos vocês. Portanto, não percam mais tempo. Se ainda não têm a vossa cópia do livro, agarrem a vossa cópia do livro que está disponível em todas as plataformas, seja para a versão digital, seja para a versão impressa, seja para a versão áudio, também está disponível. Portanto, não percam mais tempo. Agarrem a vossa cópia e eu gostaria muito de ouvir o que vocês têm para dizer sobre o livro, como o livro vos tocou, como o livro vos impulsionou a fazer algo diferente de hoje em diante, ok? Mas, como vocês podem ver, eu carrego muitos chapéus de em, saúde mental, assessora de saúde mental, que é o meu chamo Mental Health First Aider, de engenheira alimentar, que na graça de Deus eu em, pronto, coloquei um ponto de transição o verão passado e agora mais a fundo, desde 3 anos para cá, mas agora mais a fundo, tento seguir com o caminho de coach de vida e mentora, e autor e podcaster. Este podcast é prova de que é a mão de Deus que nos eleva e que quer a ti elevar também, te quer elevar a ti, do que é que seja que está aí dentro a borbulhar, à espera de um milagre em construção, à espera de um propósito, à espera de uma oportunidade para brilhar, ok? Não esperes pelas perfeitas condições, mas acessa os diferentes níveis de transformação primeiro e com isso, alavanca o teu processo de transformação. E seria ingênuo da minha parte, ok? E eu partilho isso mais em detalhe na versão inglesa, mas
seria ingênuo da minha parte não tocar no momento de mudança, no momento de ruptura, que foi o episódio de agosto de 2020, ok? Se vocês recordam do episódio anterior, eu partilhei com vocês que a minha saúde mental e saúde emocional estava uma completa mess, uma completa confusão que nem eu mesma sabia expor ou pôr em palavras, não, não podia nem partilhar com a minha família, porque eu me lembro de ter tentado explicar a um parente que eu não me encontrava bem, não sabia o que era muito bem, mas já foi muito mais para a frente. E foi, a reação que eu tive foi de que estou a ficar louca, estou a enlouquecer. E isso já foi mais para a frente. Portanto, imagina, bem no início do cataclismo, que foi agosto de 2020, em que, um, e para visualizares o cenário, eu estava na minha quinta casa, a viver na minha quinta casa, desde que mudei para a Inglaterra, na segunda, em 2 anos, quinta casa em 2 anos, a partilhar a habitação, ok? A casa era partilhada com pessoas com quem eu não falava. E num período de pleno lockdown, ok? No pleno confinamento do Covid-19. E, como resultado, ok, todos os anos de emoção, ferida, mágoa que andaram por aí supressos explodiram. Explodiram de uma maneira que eu não queria mais continuar viva, não queria mais manter-me segura. As vozes na minha mente eram tão altas, a dificuldade em respirar era tanta, o, a necessidade de tentar escapar o meu próprio corpo, ok? E aqui eu aproveito e pergunto-vos, vocês alguma vez tiveram a sensação de que o vosso corpo e a vossa mente dissociaram completamente, estão em luta, em constante luta? Se sim, essa era a versão da Ítala que vocês iam encontrar lá em agosto de 2020. E o, o que eu não partilhei sobre esse episódio de 2020, ok? No episódio anterior, é que eu não estava conectada com Deus. Eu não queria nem ouvir falar de Jesus. Eu não queria nem ouvir falar de religião, porque os escândalos todos na igreja eram imensos, ok? E o meu unbelief, ok? O meu descrédito, o meu não acreditar também era muito, porque quem era Deus? Eu não sabia. O que eu não sabia naquela altura e que hoje, olhando para trás, eu sei, é que, apesar de tudo isso, Deus não desistiu de mim. Apesar de toda a minha resistência para com Jesus, naquele período em que eu atingi o buraco negro, em que viver não fazia mais sentido, em que a mente não calava, em que o sono não chegava e em que a angústia era demasiada. A última coisa que me lembro daquele episódio, que foi o ponto de transição para onde eu estou hoje, é que um momento eu estou no meu quarto nesse mesmo momento eu ouço algo na minha mente a dizer what's the point of it all? Que é do género, qual é o sentido? Ninguém se importa mesmo. E aí, o que acontece a seguir, até hoje eu digo, é milagre. E eu sei que foi a mão de Deus que veio desde cima e interviu, porque de outra forma eu não teria hoje, esse podcast não existia, eu não estaria aqui hoje para vos contar isso. E num momento de total desespero, de culpa, de angústia, de vergonha, de caos, silêncio à minha volta, mas com pleno dissociação dentro de mim,
eu decido que não faz mais sentido viver e determino ir. Eu sou uma pessoa bastante determinada, para o bem e para o mal, eu sou uma pessoa bastante determinada. Ahm, eu determinei naquele momento de plena aflição, emocional, mental, espiritual, nem sei pôr a descrição completa, que eu ia para a cozinha pôr um fim para a situação que era demasiado e eu só queria silenciar as vozes na minha mente. Mas o que acontece a seguir, e até hoje eu digo, e quando ouvirem o episódio em inglês, é milagre. A última coisa que eu me lembro desse episódio é descer para a cozinha, já para pôr o plano em ação, de terminar e não querer estar mais segura, para ver a luz do dia no novo amanhecer. E no momento a seguir, eu estou no meu quarto, como eu cheguei lá, não lembro. Eu estou ao telefone com o médico de família, como é que eu fiz essa chamada, também não lembro. Mas eu só volto ao meu consciente naquele instante em que eu estou a chorar desesperadamente ao telefone com o médico de família a dizer que eu não sei o que é que está de errado comigo, algo está de errado comigo, ajudem-me, por favor. E é aí que começa então essa jornada de terapia e tudo mais que eu vos partilhei no outro episódio. Mas como é que vocês explicam esse fenômeno? Eu até hoje, ok? A única resposta que eu tenho é só pode ser Deus. Só pode ter sido Deus. É só por causa de Deus. É por causa de Deus Todo-Poderoso. Por causa do Pai nosso que temos. Por causa de Jesus. É só por Ele. Mas se mesmo assim vocês acharem, não pode, Ítala. Tem que haver algo mais. O, o, eu ainda pesquisei para este episódio os termos e falaram de amnésia, falaram de amnésia temporária, falaram de dissociação, falaram de vários termos científicos que eu também não sei pronunciá-los muito bem, nem em inglês, nem em português. Mas a pergunta que eu tenho para vocês, então quem criou todas essas formas de amnésias? Quem criou essa dissociação toda? Quem está por detrás de sequer permitir que isso se liberte em ti no momento em que tu já não, a vida viver não faz mais sentido? Quem? Para mim, a resposta é imediata. Hoje eu sei, na altura não sabia. Na altura, hoje eu sei que é Deus, que foi Deus, que é Jesus e que foi Jesus. E quando eu digo que Jesus me salvou, é literal. Não é clichê, não é porque ele é Salvador, Redentor. Também é por causa disso, mas é também porque eu vivi na pele uma e outra vez momentos em que a minha vida foi poupada, mesmo quando eu queria pôr fim na minha vida. E eu dou graças, estou a ficar sem voz, e eu dou graças, Jesus, Espírito Santo, e dou graças que ahm, Deus veio ao meu auxílio. Porque naquela altura eu não podia sequer recorrer à minha família, porque não os queria preocupar. Eu não queria nem sabia como explicar. Estava isolada em mim mesma, estava isolada até nos, ehm, na casa onde eu estava a partilhar, ok? E eu não sabia na altura o que eu sei hoje, ok? E eu sei que, tal como a Bíblia descreve, ehm, no no livro de Isaías, capítulo 59, que Deus olhou desde lá de cima e Ele está a olhar desde lá de cima para ti. E eu pergunto-te, quantas não foram as situações na tua vida em que tu vês que olhando para lá não havia nenhuma saída, mas alguma forma de milagre aconteceu e que uns podem dizer que é sorte, outros podem dizer que é coincidência, outros podem dizer que é esforço, outros podem dizer que é providência. O que queres que ponhas lá o nome, milagre, pode chamá-lo como queres, é de chamar.
Mas quem é que provém para esse milagre, coincidência, sorte para acontecer? E a resposta é sempre a mesma: Jesus. É sempre Jesus. É sempre Jesus. Que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, ok? E os anjos locate you, que é te encontram no meio da tua angústia. E porque Deus te ama demais, não te vai deixar, ok? Sim, Deus te dá o free will, ou seja, a escolha no final é sempre tua. A escolha é sempre tua. Este mundo que vivemos hoje é para nos tirar o direito de escolher, mas a escolha é sempre tua. Deus não te tira isso, essa escolha. Mas Deus te ama e porque me ama, ok? Eu sou a prova viva disso, ok? Quando nada mais parece fazer sentido, Deus veio ao meu encontro e Deus pode estar a querer vir ao teu também. E se calhar já veio de formas várias, mas tu simplesmente não lhe deste o crédito merecido. Por isso é que eu digo que este podcast, Hurt People, Heal People Podcast, o crédito não é meu, é de Jesus. É Jesus que fez esse episódio acontecer, é Jesus que fez este momento acontecer, é Jesus que trouxe a minha mentora, Ana, é Jesus que trouxe-me aqui a essa universidade que tem os equipamentos, tem o espaço, que abraça a visão, é Jesus. Quantas não são as coisas na tua vida que tu dás como garantido, que se olhares bem, nada, não temos nada, não somos nada. É Jesus, é Jesus que está a chamar por ti, que chamou por mim, que chama por todos nós, ok? Mas, ok, um disclaimer que eu tinha, que eu partilhei na versão inglesa, é que eu não tinha ninguém, ou achava eu que não tinha ninguém, e a luz se apagou nesse momento interessante. E estamos de volta. Espero que isto esteja a gravar. Se não tiver, vamos saber daqui a pouco. Jesus, the devil is a liar. The devil is a liar. Mas sim, acreditando que está a gravar, um, eu estava a dizer. Há um disclaimer, há dois disclaimers. Um deles é que eu não tinha ninguém para me dizer isso lá atrás. Não havia ninguém para me dizer que eu não estava bem, nem emocional, nem fisicamente, nem emocional, nem mentalmente, nem psicologicamente. E Deus teve que intervir diretamente, os anjos tiveram que vir diretamente para me proteger de mim mesma, para me direcionar para a terapia. E como eu vos disse no outro episódio, terapia é crucial, tem o seu papel na dimensão, nas várias dimensões de cura, ok? Mas tem três passos, que é o que eu partilhei na versão, no episódio em inglês, três passos que eu vos encorajo a tomar, ok? Entre este episódio e o próximo. Se o que eu partilhei até aqui neste episódio sobre a versão de Ítala de 2020, de agosto de 2020, se essa versão de Ítala és tu, se algo nessa versão ainda sentes que te está a acontecer a ti, procura ajuda, busca por ajuda. Não fiques aí a sofrer em silêncio, porque até mesmo o sofrimento em silêncio é esquema do inimigo para te manter assim, isolada, perdida, sem foco, sem direção. Mas não é Deus. Procura por ajuda. E quais são as formas de ajuda que eu, ok, considero essencial nessa jornada? Três, ok? Vê qual delas se aplica a ti neste momento, vê qual delas ainda não estás a abraçar e vê qual delas tens que ir mais adentro. Mas são três e as três têm o seu papel. A primeira, que eu partilhei no episódio anterior, é cry out to God, call on God. E, e o que eu quero dizer com isto é, clama, chama, traz toda a tua humildade, vai a Deus, diz, Jesus, ajuda-me. Pai Todo-Poderoso, ajuda-me. Eu não vejo a saída, mas tu vês. Tu que sabes o início ao fim ao início, vem ao meu auxílio. Tal como o Jabez, na história que partilhamos no outro episódio.
clama por ajuda ao Senhor, nosso Deus. Esse é o passo número um. Passo número dois. Tem muitos recursos legais e saudáveis, disponíveis hoje em dia para contribuir para o teu processo de cura, o teu processo de transformação, perdão, aceitação, libertação. E um deles é terapia, perdão. O outro é um, medicamento, medicação, ok? Outro é, acreditando ou não, eu considero exercício físico bastante terapêutico, ok? Mas, acima de tudo, e porque não é só porque eu sou coach de vida ou life coach, mas é porque eu vejo o poder de alinhar as diferentes profissões, ok? Não excluas coaching, não excluas mentoria, não excluas ter alguém que caminha contigo lado a lado, ok? Numa vertente de hoje para o futuro, ok? Terapia do ontem para hoje, coaching de hoje para o futuro, trazer tudo junto e caminhar junto para a transformação que tanto buscas. Esse é o passo número dois. Quais são os recursos disponíveis, ok? Que podes recorrer hoje, começar hoje, ok? Não esperes para amanhã, porque hoje é o único dia que tens garantido, amanhã não tens. E o passo número três é realmente te rodeares de pessoas que sejam eh, maduras espiritualmente, que sejam maduras mentalmente, que sejam maduras emocionalmente, inteligentes emocionalmente, para caminhar contigo, em que tu podes vir dizer e partilhar o que estás a sentir, sem vergonha, sem julgamento, sem apontar dedos, simplesmente que te veem e te aceitam como és e que estão ali para orar contigo, te desafiar a expandir as perspectivas, mas ao mesmo tempo para te permitir ah, mover na direção de perdão, de cura, ok? Esses três passos eu deixo com vocês para que tomem a atitude, ok? Entre o episódio de hoje e o próximo. Um, um, mas tudo isto, ok? Da forma como eu vejo o mundo, ok? É possível porque Deus existe. Deus está vivo e tem o nome é Jesus. Deus existe. Deus está vivo e tem o nome é Jesus. E, quiçá, esse tempo todo, ok, se tiveres que começar por algum lado, se não sabes por onde começar, é olhar para ti, olhar para dentro, chamar de novo Jesus para a tua vida. Mesmo que um dia até tenhas estado na tua fé, mas sentiste que nada mudou, ou foste magoado por pessoas da fé, seja lá o que for que te causaram, eu peço perdão por essas pessoas, mas ao mesmo tempo, Jesus está acima de qualquer religião. Jesus da Bíblia está acima de qualquer religião, ok? Porque é através de Jesus que tu encontras aquela paz que não faz sentido. Tipo, que tu vês, dou-te um exemplo, este mundo, este período em que eu estou, de lançar o meu podcast, lançar o meu livro, alavancar o meu negócio como coach, não tens segurança em termos financeiros, zero segurança. Mas aquela paz, certeza de que estás a caminhar não sozinho, não estás a caminhar sozinha, não estás só. As portas estão-se a abrir porque tem Jesus a caminhar contigo, mesmo que nada faça sentido, mesmo que as coisas não pareçam mudar imediatamente, que te ajuda a curar e a trazer essa alavancagem que tanto buscas por causa de Deus. Seja qual for, a jornada que te trouxe até aqui, ok?
há um nível de cura, há um nível de aceitação, há um nível de paz que vem de meio espiritual. Se te recordas quando eu falei de cura da mente, do coração, da alma e do espírito, Jesus é a âncora central que te permite ativar esses diferentes níveis de cura quando já nada mais faz sentido. Mas também, mesmo do início, ok? Às vezes a gente espera para bater com a cabeça bem no fundo, porque tem dores que nos traz experiência, tem dores que nos traz broadening, que é o alargar os nossos horizontes, ok? Tem dor que é preciso passar nessa vida, queiramos ou não. Mas não tem que ser sempre assim. Deus quer te dar uma vida eh, longa, uma vida com esperança, uma vida com paz, uma vida com amor, uma vida com clareza e com certeza de que all things are working for your good. And by that, e o que eu quero dizer é que mesmo que no meio de tudo nada faça sentido, Deus faz sentido e que tudo Ele faz para que se traga bonança. Se esse és tu, you need Jesus. Se este és tu, precisas de Jesus na tua vida. Especialmente se já tivessem diferentes níveis de terapia e segues ainda assim encurralada, precisas de Jesus na tua vida. E se te estás a perguntar, mas Ítala, como? Como é que eu recebo Jesus na minha vida? Estás a fazer a pergunta certa. Começa por perguntar a ti mesma essa pergunta e abraça a resposta que é o convite para aceitar Jesus, declarando sobre ti esta frase, mas dizendo, ou expressão, ou o que eu vou dizer a seguir, mas dizendo do todo o teu coração, declarando com as tuas palavras, ok? Ahm, as seguintes palavras. Jesus, obrigada por não teres desistido de mim. Pai Todo-Poderoso, obrigada por, mesmo em momentos em que eu não sabia que tu estavas ali, tu sempre estiveste aqui. Nunca separaste a minha decisão, sempre a respeitaste, mas seguiste aqui. Jesus, obrigada pelo sacrifício que pagaste por mim na cruz, para me redimir de volta à vida, em que a vergonha, a culpa, o silêncio, o rancor, a angústia, tudo, Jesus, eu a ti te entrego, Jesus, e eu recebo o teu perdão. Eu recebo o teu perdão, o teu amor. E eu declaro hoje, aqui e agora, Jesus, de volta que tu és meu rei, tu és meu Senhor e és meu Salvador, Redentor. Me perdoa pelos tempos em que eu estive desconectada de ti. Thank you. Obrigada por me perdoares e por me salvares, Jesus. A partir de hoje e para sempre, eu sou filha de Deus. Eu sou filho de Deus. Porque Jesus vive em mim, pelo poder do Espírito Santo que vive em mim, agora e para sempre. Glória a Deus. Amém. Amém. E bem-vindo a este lado da vida que começa com uma cura interna da tua alma e do teu espírito, que agora acabaste de abraçar.
O meu encorajamento é que voltes a escutar essas palavras, que voltes a declarar essas palavras sobre ti, que medites sobre o que verdadeiramente isso significa no teu coração, na tua alma, e tu sentiste uma leveza, uma sensação de tranquilidade que não sabes explicar. Bem-vindo, bem-vinda. Medita sobre as palavras e para que não tenhas de fazer essa jornada sozinho, ok? Porque Jesus nos chama para uma família de believers, uma família de crentes, ok? Porque não tens de caminhar sozinha ou sozinho, ever again, ok? Entre em contato comigo, contata-me nas redes sociais ou manda-me e-mail, contata-me da forma que tu vires que é mais simples para ti. Até no WhatsApp, para dizer que sim, que tu respondeste ao chamado de voltares a dar a tua vida a Cristo, ok? Para explorarmos juntos o que é que isso significa, mas para também colocar-te na direção de recursos que estejam disponíveis para te ajudar nessa caminhada, ok? Porque é uma caminhada que é, é progressiva, ok? Portanto, bem-vindo. E obrigada pela confiança, obrigada por escutares este podcast até aqui. Eu agradeço a Deus por estar aqui comigo, por ajudar-me a partilhar esse conteúdo que eu achava que não ia ser capaz de partilhar em português, depois do episódio em inglês. Mas eu dou graças a Deus que chegamos até aqui. Dou graças a Deus a ti por escutares até aqui. Eu dou graças a Deus a todos vocês por acreditarem em vocês, mas por acreditarem que há algo mais. E esse algo mais é Cristo. E assim encerramos o episódio de hoje. Tinha muito mais que eu escrevi, tanto na versão em inglesa quanto na versão em portuguesa, mas não vou partilhar mais porque acho que não fará tanto sentido. Deixo com vocês um período para reflexão. E recordo que vocês podem clicar no botão de seguir ou subscrever e assim, para não perder nenhum dos próximos episódios. Obrigada por escutares. Deixa um review ou um comentário ou pensamento, reflexão. Agradecer também, eles não entendem a versão portuguesa, mas agradecer na mesma à minha mentora Anne, que me impulsionou e tem me impulsionado a trazer o podcast, para o público. Agradecer a Deus por permitir esse momento sem mais procrastinação. Agradecer também à Universidade do Warwick e ao programa de NatWest que eh, facilitaram o momento aqui, na graça de Deus. E até o próximo episódio. Um, Sigam seguros, sigam amados por vocês, são the beloved, ok? Tu és mais que vencedora, tu és mais que vencedor. Deixa a tua luz brilhar na fé e, yeah, e just, yeah, allow Jesus to shine through you. Deixa que Jesus brilhe contigo e através de ti, hoje e para sempre. Amém.